Senhores, muito boa noite a todos. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite de 30 de novembro, um dia histórico para nós, do curso do Técnico em Transações Imobiliárias. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui compartilhando com vocês de um projeto que é uma inovação. Então, você é muito bem-vindo, você é nosso aluno, é nosso convidado a ficar aqui pelas próximas 5 horas, que é o tempo de duração do... Não é 5 horas? 3 horas e meia. Pode ser. Tá. Pode ser 5. Pode ser? Tá. Brincadeiras à parte, você é nosso convidado a ficar conosco aqui durante este momento de interação que é o nosso Imobcast. Eu queria, antes de a gente continuar aqui, dar uma salva de palmas para o nosso projeto aqui do nosso podcast do TTI. Vamos bater uma palma. Parabéns para nós, parabéns aos alunos. Nós estamos iniciando aqui com muita vontade de entregar para vocês, nossos alunos, um conteúdo diferente, um conteúdo que realmente faça sentido para você. A ideia é agregar conhecimento para que você possa cada vez mais entender um pouco do funcionamento do curso, entender um pouco mais do mercado imobiliário. Conhecer também, né? Isso, e foi por isso que nós pensamos em criar um podcast um pouco diferente daquilo, quem sabe, que você está acostumado, né? Que geralmente ali são dois debatedores, 2 apresentadores e um entrevistado. Aqui nós temos um podcast com mais entrevistadores, né? Mas vamos ter aqui sempre um convidado especial que vai compartilhar conosco das suas experiências e trazer para nós assuntos e temas que são importantes para você e para nós também. Ok? Então fica aqui as minhas boas-vindas. Quero te convidar também, você que daqui a pouquinho alguns alunos aí participam, a gente sabe, de grupos de WhatsApp. Então vai lá, copia o nosso link aqui, compartilha com os colegas, chama os colegas para participar, para assistir, porque isso daqui foi feito para vocês. Este é um momento pensado para você, nosso querido aluno do curso de Técnico em Transações Imobiliárias do Senac EAD. E eu quero aqui, antes da gente dar o start, a gente começar a conversar sobre aquilo que a gente pensou para essa noite, eu quero convidar os meus amigos, colegas fixos, né, que estão aqui, vão estar aqui conosco em cada podcast aqui dessa primeira temporada. Você já pode ver lá no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva para acompanhar, acione o sininho para ser notificado, que nós já temos um segundo podcast, inclusive, já planejado. E nós temos aqui um grupo que vai ser fixo, você vai nos ver aqui a cada podcast, a cada episódio. Eu quero deixar que os meus amigos, os meus colegas que fazem parte deste grupo fixo, se apresentem aqui para vocês também. Então, meninos. Vou deixar a palavra para os mais velhos. Então tá. Pessoal, boa noite. Obrigado aí por estarem nos prestigiando. Meu nome é Marcos Vinícius, sou tutor no curso de Técnico em Transações Imobiliárias aqui no Senac, advogado, corretor de imóveis e pós-graduado em Direito Imobiliário. Isso aí. Boa noite, meu nome é Rafael Esponquiado, provavelmente vocês, né, os alunos já nos viram aqui nos momentos online ou na fotinha ali do Fale com o Tutor, né? Eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação, 2 pós-graduação, uma em docência, outra em liderança e gestão de pessoas, sou corretor de imóveis também em Porto Alegre e sou tutor de vocês aí e também estou muito feliz de estar participando desse projeto, né? Acho que é um projeto piloto que nós estamos iniciando, né? Muito para apresentar conteúdos, né? Vocês nos conhecerem melhor, a gente ter essa interação, essa proximidade com o aluno, que eu acho que é importante, né? E também apresentar as pessoas que a gente vai trazer aqui também, que são pessoas altamente qualificadas, e a gente tem muito orgulho, né? A gente está trazendo aqui o nosso coordenador de curso, mas vou deixar ele se apresentar e estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto com vocês. Bom, antes da gente apresentar o nosso entrevistado aqui, nosso convidado, para a gente dar uma quebrada de gelo aqui, né? Mais uma quebradinha. Rafael Esponquiado, também conhecido como Rafão. Né? O Rafão. Marcos Vinícius, conhecido como Vini. Né? O Vini. Então, aqui nós vamos falar Rafão, não estranhe aí, o Vini. Né? Eu sou o Rafael Gaston, mas também, sempre que me apresento ali nos momentos online, eu falo que eu sou o Rafael Gaston, mas eu deixo o Rafael ou o Rafão para o colega que tem mais tempo de casa do que eu, e me apresentam como Gaston. Então, eu sou o Gaston, ou Gasta, né? Ou Paquetá, como alguns também chamam aí. Mas é isso, a gente quer dar uma quebrada aqui também nesse gelo, né? E trazer para vocês, então, aquele que é a estrela da noite. E vejam só como a gente arriscou tudo, né, guris?
arriscamos tudo, porque assim, ó, primeiro episódio, você tem ali, quem sabe, pessoas para convidar, e a gente convida o chefe. E se ele não gostar, eu não sei se vai ter o próximo. Então, assim, ó, não estranhem caso vocês não nos vejam mais em momentos online, né? Em interações ali no Fale com o Tutor. Era para ser fixa o pessoal aqui, tá? Então, pelo visto, a gente já não sabe mais como é que vai ser amanhã. Tem que cuidar com as perguntas. Então a gente vai ter que ver como é que é o andar da carruagem aqui, se as coisas estão aprumadas ou não. E aí amanhã vocês vão ver, ou melhor, no próximo pod, vocês vão ver se a turma continua ou não. Se ou deu se certo. Outro sair. Se o projeto piloto não vai ser abortado no primeiro episódio. Mas então tá aí, já falou aqui para nós, eu vou deixar que ele se apresente melhor. Isidro Seolim, coordenador do curso de Técnico em Transações Imobiliárias aqui do Senac, nosso chefe, mas antes de muito mais do que um chefe, ele é um amigo nosso, né? Por isso que a gente se sente super à vontade de ter como primeiro convidado o Izzy. Né? Falar Izzy aqui também, porque a gente já falou o Rafão, o Vini, o Gaston. O Izzy, nosso coordenador, nosso amigo. Izzy, te apresenta para o pessoal aí, dá um alô. É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com os guris. É um projeto deles, né? É uma vontade que o curso tinha que ter hoje, se modernizar, de ter um podcast, de ter várias outras atrações para vocês, né, de uma forma que traga, de alguma forma, um aprendizado. E eu estou aqui realmente para contribuir com toda essa gama de conhecimento que eles vêm trazendo aqui para o curso. Né? A gente não podia ficar de fora, então a gente traz esse conhecimento para vocês, a gente estende isso para os nossos alunos, né, como forma de aprimoramento, então, na gestão de vocês, que é o conhecimento do técnico em transações imobiliárias. O nosso curso, ele é muito focado na prática, porque é um curso técnico, né? E eu espero contribuir de uma forma muito, muito promissora para o futuro de vocês. Para todos aqueles que estão escolhendo essa profissão hoje, né? Que vão se formar logo, logo no curso, eu tenho certeza que vocês não serão mais um no mercado. E vocês vão entender o que a gente está falando isso durante o que a gente vai, esses assuntos que serão abordados aqui, né? O que é ser um corretor de imóveis, qual é o respeito que a gente tem por essa profissão tão promissora, tão bonita, porque é uma profissão que realmente traz a felicidade na vida das famílias, que isso é tão importante para nós hoje, tá? Então eu estou aqui, espero contribuir com todos vocês, e inclusive, né, com os anseios dos nossos estudantes, né? O Senac é uma instituição enriquecedora de conhecimento, né? E eu tenho certeza que vai contribuir muito para o futuro de vocês. Então, eu deixo aqui agora para a gente fazer essa conversa aí, conforme os guris pautaram para nós. Isso aí. Então, tá aí o nosso coordenador, então, o Izzy, né? Se apresentou. Mas, Izzy, assim, nós te chamamos aqui para a gente bater um papo descontraído, algo bem legal, né? A gente assim, quebrar um pouco os protocolos, claro, né? E aqui a gente conversar um pouquinho. Então, assim, nós chamamos aqui para o nosso convidado desse primeiro episódio. Primeiro tema que a gente pensou em conversar um pouquinho conta para nós um pouco da tua carreira, né? Como que tu chegou até aqui? Primeiro, para você que está nos assistindo aí, nosso querido aluno, todos nós que estamos aqui somos corretores de imóveis, né? Nós não somos apenas professores do curso do Técnico em Transações Imobiliárias. Nós somos profissionais atuantes, cada um com um nicho de atuação, né? Já fui colega de imobiliária aqui do Rafão, hoje nós trabalhamos em imobiliárias diferentes. O Vini também trabalha em imobiliária, o Izzy vai contar um pouquinho da história dele para nós agora aqui, mas só para que vocês entendam, aqui nós temos profissionais apaixonados por aquilo que fazemos, né? Que é ser corretora de imóveis. Somos apaixonados pela docência, por isso chegamos até aqui, mas nós somos apaixonados por mercado imobiliário, por tudo aquilo que envolve esse ramo, né? Então, Izzy, conta para nós um pouquinho essa tua caminhada, né? Como que tu começou, qual é a tua formação, né? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, claro que eu optei na minha vida, né? Eu vou começar lá atrás, porque eu sempre tive uma veia para o empreendedorismo, né? Eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de fomentar alguma coisa. Que é algo que combina bastante com o perfil do corretor, né? Claro, bastante. E eu sempre gostei, porque eu achava o seguinte, que quando a gente está no mercado, a gente não podia depender só de um salário, né? A gente ficar preso ao salário, né? Então, a gente tinha que fazer
Podia ter o salário, não tem problema nenhum. Vai lá, tu consegue um emprego numa empresa, enfim, uma repartição. Segurança, né? Tu tem aquela segurança que todo mês tem aquele valor que vai ser depositado na tua conta em função do trabalho que tu exerceu, né? Mas a gente não quer só com salário. A gente quer almejar mais coisas, a gente quer ter a opção de comprar, sei lá, pode ser um carro, pode ser um imóvel, né? Só que para isso, às vezes, a gente sabe que só com aquele valor não dá. Então, você tem que ter aquela veia para empreender, para fazer alguma coisa. E eu sempre pensei isso, né? Então, claro que a gente tem ali também o desejo da faculdade, né? Que não tem ali, saiu da escola pública, que foi o meu caso, né? E aí tu vai para uma faculdade, fazer a PUC Rio Grande do Sul não é barato, né? Todo mundo sabe que é uma das mais caras, né? Então, mas aí tu vai, tu confia, tu faz, né? Só que, claro, o caminho ele é árduo, né? Não é fácil para ninguém, né? Eu venho de uma família que, no meu caso, se desestruturou, né? Meus pais faleceram muito cedo e tal, mas eu fui tocando a vida. Isso não me segurou de nenhuma forma. Sempre tive os valores familiares, sempre tive os meus valores, né? E eu consegui e disse, não, eu preciso chegar até esse ponto para ter o valor que eu preciso e tal, para manter a minha vida, enfim, futuramente manter uma família e tudo mais. E aí foi que eu comecei, então, num processo de trabalhar numa distribuidora, né? E logo mais abri empresas para essa distribuidora, trabalhava como os brokers, né? Dessa empresa, que eram empresas que se ligavam a essa empresa para tirar um proveito de alguma forma, e eu que fazia essas transições, essas mudanças dentro dessa empresa, agregava essas empresas dentro da empresa. Só que aquilo não foi o suficiente, porque eu ainda queria mais. Queria algo a mais. E aí, o que o cara faz quando o cara não tem nenhuma ideia, né? Ele pega uma representação. Neste tempo, tu estava fazendo a faculdade. E fazendo a faculdade. Fazia a faculdade e atuava... Trabalhava nessa empresa. Fazia a faculdade e final de semana tu fomenta ali algumas outras coisas para fazer. Faz um bico, faz alguma outra coisa, porque tu agregava valor, né? E conhecimento, que é muito importante também, né? Mas aí tu vai galgando os degraus, né? E aí peguei uma representação de um chiclete italiano, uma bala de goma, né? Que na época estava chegando em Porto Alegre o Mentos, né? Todo mundo conhece. Todo mundo já comeu o Mentos. Todo mundo já fez a brincadeirinha da Coca-Cola, todo mundo já fez a brincadeirinha, mas era aquilo ali explodiu de venda, né? E eu tinha uma representação, eu tinha uma carteira que eu podia atender clientes, né? Tá, mas e aí como é que foi a transição para o mercado imobiliário, né? E aí, claro, aquela coisa, a gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo a minha esposa. E tem que gostar de trabalhar com pessoas, né? Isso que é interessante. Isso é interessante, Tu tem que gostar, né? Tem que trabalhar com as pessoas, tu tem que conversar com as pessoas, tu tem que gostar de conversar, de ouvir, de conhecer, né? De saber da história. Mas aí foi muito engraçado, porque quando eu entrei na profissão de gaiato, que foi assim. Primeiro me foi apresentado, eu nem sabia direito, eu sabia o que era o corretor de imóveis, mas eu não tinha aquela noção que a gente tem hoje, né? Já é um profissional que vende imóveis, mas eu não sabia como é que se dava essa negociação, né? Porque o que tu faz quando tem a representação? Tu compra o produto, armazena e vende, né? Pega o produto com um bom valor, segura o mercado, segura num depósito, depois tu sai e vende o produto. Essa era a representação na época, né? Era assim que se representava um produto, né? Tu fazia o marketing, tu fazia tudo que a gente faz hoje no mercado imobiliário, a gente fazia só que com um produto na mão, né? E um produto, claro, com valor ínfimo, né? Sei lá, na época lá, com R$7, comprar uma caixa, né? Mas aí tu sabia margem, essas coisas todas, tá na ponta da língua para disseminar o produto ali e fazer aquela negociação. Eis que eu conheci a minha esposa, uma advogada, e ela, casualmente, já trabalhou no conselho de corretores de imóveis. Ela era concursada, trabalhou. E ela gostava tanto da profissão, mas tanto de corretor de imóveis, que ela disse, vou fazer um para mim, né? E aí ela me presenteou com um curso. Que presente. Que presente. Aí eu fui lá, comecei a estudar e tal. Disse, que legal isso aqui. Te identificou. Me identifiquei. E eu disse, é isso aqui que eu vou fazer. Então, é isso aqui que eu vou largar aquela representação e vou atuar no mercado imobiliário. Isso há quantos anos atrás? E
muitos anos. Quer entregar? É o dinossauro do mercado imobiliário. Eu estou com 52, então isso faz muitos anos atrás, né? Mas, não, em torno de 20 anos, tá? Então, assim, ó, e aí ela me apresentou a profissão, né? Eu fiz o curso, gostei, achei que era ótimo para a gente poder alavancar, porque a venda de um imóvel hoje, né, e principalmente aos finais de semana, porque imóvel bom, né, tu vai mostrar no final de semana quando o cliente tem tempo, né, possibilidade de olhar o imóvel, tu conhece construtoras, tu pode ir dia de semana, né, tu pode conhecer as construtoras, tu pode te identificar com uma construtora, tu pode observar como trabalham as imobiliárias, que isso também foi uma situação que fazia aquele meio de campo com as outras imobiliárias, né? Fazer uma parceria. Né? Porque aí, mesmo eu sendo uma imobiliária, eu podia fazer parcerias, né? Com os amigos que tinham imobiliária. Não tem nada de mal nisso, né? Fazia ali, daqui a pouco, olha, eu tenho um imóvel aqui que vai servir para o meu cliente, tu tem um imóvel aqui que vai servir para o meu cliente. Então, eu buscava aquelas imobiliárias com qual eu me identificava, imobiliárias grandes, obviamente, a minha ficou pequena, né? Porque a partir do momento que eu fiz o curso, voltando um pouquinho, né? Que eu fiz o curso e me tornei um corretor de imóveis. Então, eu busquei uma imobiliária para aprender um pouco mais da profissão, né? A teoria com a prática, né? Eu já tinha alguma coisa de teoria por causa do curso, sim, né? Mas eu tinha que aliar aquilo à prática. Mas esse start, assim, de que, olha, o curso me abre um leque de opções. Isso tu teve essa impressão, essa noção, quando tu acabou o curso ou durante o curso, Não. tu já viu assim, olha, Não. Aqui tem para mim um leque de opções que eu consigo atuar. É isso, pessoal, que a gente fala no início lá do curso. E é por isso, né, que depois vocês vão entender por que a gente iniciou o curso. Quando eu cheguei no Senac, o curso tinha um formato e a gente recriou esse curso. Porque eu vi a necessidade de realmente a pessoa, o estudante, reconhecer o que era a profissão, saber o que faz um corretor de imóveis. A primeira ideia que a gente tem é que o corretor de imóveis vende imóveis. E não é só isso. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Né? Então, a gente tem lá a lei que ampara, né, a profissão do corretor de imóveis, né? Então, imóveis de terceiro só com corretor de imóveis, em função da segurança jurídica que a gente tem que dar, mas a gente tem que pensar o seguinte, não é só a venda, né? E aí cabe a intermediação como um todo, que é a compra, a venda, a locação, né? A administração desses imóveis, a administração de condomínio, correspondente bancário, ótimo, né? Porque o que quando eu me infiltrei realmente ali como corretor de imóveis, eu busquei entender todo o processo dentro de uma imobiliária. Eu peguei uma imobiliária a mais antiga de Porto Alegre para trabalhar, Interplan. Eu acho que nem vocês, não sei se vocês chegaram a conhecer. Só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Vocês são novos no mercado, né? Então eu cheguei na Interplan, ela já fechou, né? É evidente. Mas foi uma imobiliária promissora, ela teve muitas filiais dentro de Porto Alegre, era uma das mais conceituadas, vamos dizer assim, porque todas as construtoras buscavam essa empresa no mercado para fazer os plantões, que na época era diferente de hoje, a gente não tinha internet, não tinha redes sociais, a gente trabalhava em plantões de venda, ligação era telefone fixo, porque a gente não tinha celular, né? O celular estava entrando no mercado, então, era muito difícil alguém ter um celular para ficar ligando o tempo todo e era caro, né? Sim, era muito caro, né? Tu ter um telefone, né? Então, o meu intuito primeiro ali foi buscar o que a imobiliária fazia de especial, né? E que eu, como corretor de imóveis, também podia fazer naquela profissão, podia oferecer no mercado, né? E pasmem, né? Quando a gente tem uma empresa imobiliária e a gente é corretor de imóveis, nada impede, pessoal. A gente pode fazer tudo como corretor de imóveis, sem ser uma pessoa jurídica, ou seja, pessoa física, como corretor de imóveis, a gente pode fazer tudo que a imobiliária faz. Isso é até importante, né? Porque na própria atividade que a gente tem no PI, perfeito, a divisão ali, as diferenças, o que pode, o que não pode, vantagem e desvantagem. Eu particularmente, quando terminei o curso, eu fiquei pensando, que legal imobiliária, mas e o custo, né? Para criar isso. Para manter uma imobiliária. Mas sabe que assim, ó, a mesma coisa que o Vini traz, assim, também quando eu fiz o meu curso, quando a gente faz o curso, ele está ali empolgado, e olha que o curso que eu fiz,
Nossa, não quero falar dele aqui, mas assim, hoje que a gente é professor de um curso realmente que traz um conteúdo diferente, a gente vê o quanto foi deficitário os cursos que a gente fez. O curso que eu fiz foi totalmente deficitário, né? Então a gente teve que na hora que eu me joguei no mercado, eu tive que aprender coisas que eu não via e que a gente vê no nosso curso, né? Mas a ideia total, diferente. E a gente vai falar do nosso curso já também. Mas a gente, uma coisa que eu tenho que sair e abrir a minha imobiliária. Parece que a gente tinha aquela ideia de que quem ganha dinheiro no mercado imobiliário é um proprietário de imobiliário. Né? Que o corretor de imóveis... Porque, vamos lá, se a gente não valoriza a profissão, se a gente não trabalha e não mostra para as pessoas, hoje a gente é inserido no mercado imobiliário, a gente sabe da importância do que a gente faz, daquilo que a gente entrega para o cliente, né, para as pessoas, enfim, mas a gente tem aquela impressão assim, o corretor solitário, ele está nadando contra os tubarões, né, porque são as imobiliárias que vendem, são as imobiliárias... Sim. E aqui o Easy traz uma fala que ela é muito importante para você que é nosso aluno, que está aí, né, quem sabe também com alguns dilemas, né, vou acabar o meu curso, e aí, hoje faço um estágio, mas aí depois vou ser um corretor, vou trabalhar numa imobiliária, vou montar minha imobiliária. O que importa é você identificar, né, aquilo que você melhor consegue se inserir, mas acho que o mais importante tem como prosperar como autônomo, vou eu prospectar o meu produto para oferecer nas redes sociais, que no teu tempo disse que não tinha, né? Mas hoje a gente tem um leque de opções para poder trabalhar com isso. Então a gente tira esse estigma de que, olha, hoje para ganhar dinheiro eu tenho que ser dono de uma imobiliária. Não, né? Claro, se a pessoa tem condições e ela quer dar esse passo já diferente no começo da carreira, perfeito, né? Mas a gente, como corretor autônomo, a gente consegue, né, tendo essa visão, esse panorama, porque o produto está aí, o mercado está aí. Né? Uma das questões, quando eu cheguei no Senac em 2016, tá? A gente tinha um modelo, um plano pedagógico que era regional. Ele era só Rio Grande do Sul, né? E a gente precisava fazer um plano de curso nacional. A gente precisava expandir os horizontes, trazer, né, o resto do Brasil, ou melhor, adequar o plano de curso para o resto do país, né? Porque era regional, a gente tinha que tornar o Senac como uma rede nacional, né? Então, o que a gente pensou? A gente tinha lá o plano de curso e a gente disse, olha, o módulo A seria uma forma de preparação para o estudante no mercado imobiliário. Então, por isso, a gente tem esse pré-requisito que antecede o estágio, né? Então, a gente faz assim, o aluno, primeiro a gente prepara esse aluno, a gente faz esse aluno se dedicar ao estudo, ao conhecimento das suas regras, né? O que é a profissão de imóveis, né? Que ela é regida pela Lei 6530, lá de 78. Como é que se dá esse conhecimento, a questão ética, que é muito importante para o mercado imobiliário, né? A gente trabalhar com o cliente, fazer uma negociação segura, pode ser uma locação, pode ser a venda, mas tem que ser de forma segura para o cliente. A gente não pode abandonar cliente. E aí eu digo cliente, não é só o cliente que está comprando o imóvel, é aquele que está vendendo o imóvel. Porque o corretor, ele não vende, ele não compra, ele intermedia, né? Ele vai fazer a intermediação da negociação. Só que a intermediação feita por um corretor, e aí corretor de imóveis de verdade, tem que ser de forma segura. Ela não pode ser uma intermediação que o corretor não esteja pronto para dar as respostas que todas as partes querem, né? A gente não faz um contrato leonino, o contrato é celebrado entre duas partes, né? Então a gente tem que saber certinho, tem que ensinar o aluno, tem que mostrar para ele o que é um contrato de verdade, né? Isso ele tem no curso. Claro que no início a gente não vai largar um contrato na mão do estudante, até porque ele não vai fazer nada até o final do curso. Mas a gente pode mostrar na UC1 lá, que é planejar as estratégias de atuação no mercado como um corretor de imóveis. Então, isso ele vai fazer lá no início, né? Ele vai fazer o planejamento e aí ele vai conhecer o que é a profissão, né? O que a profissão faz. Ele vai conhecer as estratégias que ele pode agir, né? Tanto trabalhar como autônomo, que a gente está fazendo aqui, tanto associado a uma imobiliária, né? Ou associado a outro corretor de imóveis também, que é bem legal. Não, isso. Eu acho assim, sensacional essa visão que o curso traz. A gente estava falando disso agora, né? Mas o curso apresenta isso para o aluno, né? Não apenas a possibilidade da pessoa jurídica, mas da pessoa física, né? Como atuante no mercado imobiliário, né? E traz para o aluno, chama ele a fazer um planejamento lá nas atividades, né? No PI.
se planejar como pessoa física e se planejar como pessoa jurídica. Então, né? E esse planejamento inclui, inclusive, gastos pessoais, né, do CAC ali que a gente utiliza, né? Eu acho muito importante essa questão que o Gassa estava falando do curso que ele fez. Eu também queria trazer minha experiência aqui. O meu curso, ele durou 5 meses. Então, foi um curso, assim, obviamente que eu aprendi, mas eu aprendi muito mais porque eu fui atrás. O curso, assim, eu também, obviamente, não vou dizer o nome do curso aqui, mas 1000 vezes ter feito o curso do Senac, não porque eu trabalho aqui, mas é porque as atividades são completíssimas, o que vocês aprendem é um absurdo, vocês saem daqui preparadíssimos, né? Mas aí, Rafão, eu vou fazer um contraponto aqui também. O Rafão, tu tem o privilégio, né, de ser um advogado. Sim. Tá? Então, tu é um cara conhecedor de leis, né? Tu imagina que a gente não tem só advogados no curso, a gente não tem só conhecedores de leis, né? A gente tem, desde do peão de obra, vamos dizer assim, tem a pessoa que quer subir de carreira, né? E a gente tem o advogado aposentado, o engenheiro aposentado. Então, a gente tem, isso é uma forma também da gente agregar o conhecimento que a gente tem, né, para essa profissão. Exatamente. Só que, claro, aquele que não tem expertise do direito, ele tem que ser conhecedor de um contrato, tem que ser conhecedor das regras, conhecedor da legislação, né? Então, de tudo aquilo que ele vai dar o suporte para o cliente dele. Então, é nesse intuito que a gente segura o aluno no módulo A, né, ali, para que ele tenha esse conhecimento. Né, para depois lançar ele no mercado. Se eu fizesse o curso simplesmente e dissesse, vai fazer o estágio agora, eu tenho certeza que mais da metade desistiria do curso, sabe? Porque não vai ter amparo e o mercado é de tubarão. Isso aí. E assim, a gente cai numa imobiliária, mesmo como estagiário, e a imobiliária, isso aconteceu comigo, né? Por mais que eu também sou advogado, mas assim, eu caí numa imobiliária, mas eu não tinha a rotina da corretagem, eu não tinha a rotina profissional. Exato. Então eu cheguei lá e começaram a me exigirem coisas que eu, não, só um pouquinho, mas e o que eu fazia? Eu fazia o link com o curso. Estou me exigindo isso, mas isso eu não vi no curso. Exatamente assim. Essa é a minha atribuição. Esse era o caminho. Mas como assim? Eu não vi isso no curso. Ninguém me disse que isso. Então eu tive que. Claro que eu não fui lá bater no curso e olha, vocês têm que. Eu não fiz isso. Eu fiz o quê? Bom, eu vou buscar esse conhecimento então. Né? Ah, mas eu sou advogado. Beleza, mas advogado me ensina de lei e lei eu vou precisar dela em algum momento. Mas a lei não me ensina a atender um cliente, a lei não me ensina a buscar um agenciamento, a lei não me ensina a fazer uma intermediação imobiliária. E no marketing também. O marketing não ensina. Então, assim, a gente consegue perceber, né, dentro, a gente está falando já do curso aqui também, um pouco da carreira do Easy, e já interagindo e falando da questão do curso, né, a gente vê hoje essa questão do nosso curso, né, essa diferença de preparo, de qualificação, e a gente tem que estar preparado. Easy, antes a gente, qual é a tua formação? Tá, assim, ó, eu... Só para que o pessoal entenda, assim, a gente está falando aqui de advogado, tá, mas, gente... O importante que a gente quer trazer aqui para a questão da corretagem, o Easy até falou ali, né, da pessoa que tem, que sabe, uma função hoje um pouco mais simples, que acha que daqui a pouquinho eu não posso fazer um curso desse, porque o curso é um curso muito, muito amplo. Né? E essa questão de profissão, eu trago assim, algo bem interessante, que muitos corretores de sucesso, que ganham muito dinheiro, não têm formação. Não tem. Tem o técnico. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem um histórico, todo mundo tem um aprendizado, independente da profissão, né? A experiência que tu traz de outras profissões, independente. E acho que, principalmente, a questão da corretagem, que eu vejo que poucos corretores fazem hoje em dia, é saber ouvir. Ouvir o cliente. Por vezes, o cliente ele tá ali, ele quer conversar, ele quer falar de tudo, e tu vê, a maioria dos corretores vê o cliente como um cifrão, né? Então, eu preciso falar, tentar meter nele algum imóvel para ganhar a comissão e ali está pronto, mas é muito mais amplo que isso, né? Então, e outra situação também que eu trago, assim, eu escutei esses tempos atrás, falando assim de clientes de padrão alto de aquisição e clientes de padrão baixo de aquisição. Então, me falaram assim, mas para que eu atenda um cliente, né, que vai buscar um imóvel, sei lá, de 80 mil, 100 mil, 200 mil, eu não preciso ter noção de direito, de contrato, e até porque o cliente não vai saber, mas muito pelo contrário, a pessoa que juntou aquelas moedinhas ali uma vida inteira, ele vai te pressionar para entender tudo, né? E por que esse contrato está assim? Porque não perder esse dinheiro. Ele não vai perder. O cliente de alto padrão, por vezes, não vai aí. Não é nem ele que negocia, é o procurador dele, é o advogado dele. Então, tem que trazer segurança para o cliente, independentemente do ticket e do perfil do cliente. O profissional tem que estar capacitado para isso. Claro. Né? Só que assim, se eu não sou formado em direito e eu não sei a legislação, porque eu já não tenho uma faculdade,
Eu, como corretor, eu vou buscar pelo menos essa legislação, pelo menos essa legislação que circunda o tema ali, né? Que está, olha, eu preciso entender um pouquinho de contratos, né? Para poder ajudar, por mais que porque eu trabalho numa imobiliária, a imobiliária vai ter o jurídico, vai fazer, mas eu estou lá numa conversa com o cliente, uma visita, ele faz uma pergunta técnica, eu vou dizer para ele que, olha, só um pouquinho, eu vou falar com o jurídico da empresa. Não, algumas questões a gente tem que saber, né? Mas o que é importante, a gente não precisa ter essa formação, né? Nós temos que ser bons corretores. Foi o meu caso. Isso, eu queria dizer, agora, no teu curso, qual que era o teu curso? Eu tenho 2 formações superiores, 2 níveis superiores, tá? Eu sou biólogo, né? Então, pô, mas o biólogo é corretor de bosta. Não, mas eu já explico, tá? Mas o ser humano também é uma espécie. E eu sou empreendedor, né? Formação também, eu tenho as 2 faculdades, né? Então, biologia e empreendedorismo, tá? Ocorreu na época que eu fazia... Enfim, eu fiz engenharia mecânica na PUC também, tá? Mas eu não me formei. Depois eu mudei. Mas eu explico, e aí a gente fala daquela questão de agregar o conhecimento à profissão, né? Porque assim, ó, quando tu vai fazer uma construção de uma edificação, né? E aí tu pega, por exemplo, na zona sul de Porto Alegre tem muito disso, né? Tu tem muita mata nativa, né? Muita área de preservação, né? E aí eles precisavam de um corretor, de alguém com conhecimento. Né, prático da situação, mas com uma formação que pudesse interceder naquele local e fazer uma análise daquele território e tudo mais. Então, foi uma forma que eu encontrei como corretor de vender terreno também para as empresas, né, para as construtoras, para as incorporadoras, né? Porque aí tu chega lá, tu já tem mais ou menos o mapeamento daquela região, o que dá para fazer ali, o que a gente pode... A noção de impacto ambiental. A noção de impacto ambiental, toda essa questão de política, né, e que envolve ali esse setor para a construção de imóveis, hoje está muito melhor do que era antigamente, né, porque hoje a gente tem uma abertura maior desses canais, a gente sabe que tudo é possível da gente fazer, né, em determinado terreno, em determinado local, né, as espécies que tem que preservar, as espécies que tu pode tirar, o tanto que tem que preservar, então tudo isso agrega valor à profissão de corretor de imóveis. E era uma forma que eu tinha também para me vender para as construtoras, né, e vender o produto final dessas construtoras, que eram os imóveis. Né? Dava uma assessoria ali, dava assessoria, ganhava dinheiro com essa assessoria, óbvio, né, que a gente, né, ganha dinheiro com a biologia ali, mas também tirava proveito para vender imóveis para esse pessoal aí e fazer a construção, vender o próprio terreno, né, para fazer a construção. Para pensar uma pessoa que é técnico, né, e é mestre de obras, o que ele não conhece de obra? Imagina só. Ele dá uma aula. Imagina o nosso curso de TTI, né, que forma corretores, não é um curso engessado, né? Sim, tu consegue pegar a experiência de vida acadêmica de várias profissões e formar aquele profissional com uma qualidade diferenciada. Né? Por isso que a gente diz que a gente agrega a profissão da pessoa, ou seja, o que ela tem de conhecimento, de bagagem e traz para o curso. Né? Então, essa de planejar a estratégia da carreira, né, é muito disso. Nessa primeira unidade curricular que a gente tem, é isso que a gente faz com o aluno, faz ele perceber o mercado e o conhecimento que ele tem para agregar valor nesse mercado. Porque parece assim, né? Muitas pessoas, e já provavelmente vocês já escutaram, tu já escutou sobre isso, que dizem assim, né? Que o corretor de imóveis, a profissão de corretor é aquela pessoa que não deu certo em nenhuma profissão. Né? Todo mundo já ouviu isso. Meio engano. Porque todo mundo, essa questão de tipo assim, eu tinha uma profissão, vamos supor, daqui, eu era advogado. Né? Hoje em dia eu virei corretor. Pô, porque o cara não era bom advogado. Mas não tem nada de uma coisa... A minha experiência, por que eu caí no curso de corretor? Eu estava fazendo a graduação, né, em Direito e eu queria trabalhar com Direito Imobiliário. E eu estava comprando meu apartamento, minha casa, e aquele atendimento do corretor, do jeito que ele conduziu, me despertou interesse. E eu disse, eu quero trabalhar com contratos, eu quero trabalhar com o ramo imobiliário. Aí eu pensei, eu vou fazer esse curso para poder entender o que o corretor de imóveis passa, como é que ele, né, com aquela minha experiência de aquisição do primeiro imóvel, e eu vou fazer o curso. Fiz o curso, gostei, até nós éramos colegas na época, e aquilo ali me abriu um campo, e hoje eu tenho a profissão de corretor
de tutor muito mais evidente na minha vida, minha realização pessoal, do que a advocacia. Isso acontece e vai acontecer sempre quando a gente agrega conhecimento à nova profissão. E o que é legal, assim, ó, não é que a gente não deu certo naquela profissão de formação. A gente agregou. É porque não tem nada que desmereça a minha profissão de corretor quando ela é comparada à minha de advogado. Não é questão, nada. O passado para trás, né? Isso. Ou pelo contrário, tu utiliza para... Claro. Eu atuei na advocacia por 15 anos. Me realizei, trabalhava numa empresa, e quando eu fui desligado dessa empresa, eu imediatamente, não é assim, tentei tudo, não deu certo, acho que agora ser corretor vai ser legal. Não. Imediatamente, até porque a gente, colega do Marcos Vinícius, do Vini, numa outra empresa que nós trabalhamos juntos, e a gente sempre, e é uma coisa que eu falo aqui de coração aberto, a gente sempre falou sobre o mercado imobiliário. Sim. Conheço o Vini há mais de 20 anos aí que a gente se conhece, e a gente sempre teve uma afinidade com o mercado imobiliário. Então, quando eu saí do mercado, porque eu trabalhava aquela advocacia, né, a empresa me desligou, não é assim, tentei outras coisas. Não, imediatamente pensei, é agora a hora que eu vou. E até me arrependo de eu não ter durante... Enquanto eu trabalhava, eu já não ter... Por que eu já não me preparei antes para isso, né? Eu bati na sala do Rafael e disse, Rafa, tem um curso de pós-graduação em Direito Imobiliário. Vamos fazer... eu tô fazendo minha de trabalho e previdenciário, tô terminando. Aí eu disse para ele, cara, eu vou fazer, porque é muito legal essa área. Fiz o curso. Fizemos um semestre juntos, aí eu, por questão profissional, acabei não continuando, e o Vini foi até o fim do curso. Mas era uma coisa, isso no direito imobiliário, uma pós-graduação nessa área. Então, assim, não é que a corretagem entrou na nossa vida porque nada deu certo. Não, a corretagem entrou por opção. Né? E a gente se identifica. E hoje eu não me apresento nem como advogado, mas quem segue lá nas minhas redes sociais, eu só boto coisas eu sou o Gaston, consultor imobiliário. Né? Sabe que isso não tem demérito. Quando vocês falaram aqui, eu até nem havia me preparado para dizer a minha formação e tal, porque para mim a corretagem está tão evidente, né? Eu sou coordenador do curso, né? Tive essa oportunidade que o Senac deu e de contratar vocês, de ter vocês comigo aqui para conduzir esse curso. Pessoal, a gente tem 19 tutores, tem as nossas meninas, tem os guris aqui, né? São 19 tutores, todos eles, né? Que por sinal estão nos acompanhando. Estão nos acompanhando aqui, são pessoas magníficas também, e não é só da área do direito, tem diversas outras áreas aqui, né? Administração, marketing, tem professor de história, a gente tem tudo aqui no curso aqui, que vem aqui. Também são todos eles corretores, todos eles têm a formação, tem essa base na corretagem, né? Tem o pé cravado na corretagem de imóveis. Então, para nós, assim, é para valorizar o curso, né? E, como eu disse, é só agregar conhecimento. Nós sabíamos a tua formação. Sim. Mas por que a gente fez questão aqui de questionar e fazer o que trouxesse para o pessoal? Primeiro, para que se alguém aqui daqui a pouquinho vai assistir esse nosso podcast em algum momento e está na dúvida, eu trabalho hoje como enfermeiro, será que eu tenho... Tem tudo a ver, tem tudo a ver, não é porque é de uma área médica, de uma área da área da saúde, tem tudo a ver, né? Então, e se você já é nosso aluno e está daqui a pouquinho naquela dúvida, né? Mas será que eu estou no caminho certo? Porque eu já tenho uma formação que não conversa com a corretagem. Não, conversa. Porque como o Rafa disse, a tua bagagem de vida, independentemente da tua formação acadêmica, tu aplica tudo isso para um atendimento. Eu vou dizer isso, meus clientes até hoje em dia um balconista. Hoje, um balconista, né, que quer fazer o curso de transações imobiliárias, ele tem acesso a cliente, ele sabe conversar. Vejam só, a nossa unidade curricular número 2, o que é? É elaborar estratégias de relacionamento do mercado com os clientes de imóveis. Então, assim, é relacionamento, né? A gente vai falar tanto com o construtor, com o dono de uma construtora, de uma incorporadora, quanto as pessoas que vão visitar. E aí vocês vão fazendo essa conversa, vocês vão trazer esses clientes para perto de vocês. Quanto mais vocês tiverem essa expertise de se relacionar com o cliente, e aí, né, a gente fala, a pessoa vai conhecer um empreendimento e vocês estão no plantão, vocês vão fazer essa ponte, vocês vão fazer o elo entre a construtora e o imóvel e o cliente, né? Então, quando vocês sabem, eu não tenho informação nenhuma, eu tenho ensino médio e eu fiz o curso de técnico, está perfeito, porque vocês têm essa expertise de saber se comunicar, né? E aí vocês vão agregar esse valor que vocês têm do conhecimento de vida
a profissão de vocês, vão saber dar o atendimento específico, porque isso está conosco, né? A parte técnica é nossa. A gente vai ensinar o estudante, né? Então, isso a gente vai preparar ele para o mercado, e justamente por isso que a gente não manda ele direto para o mercado. A gente dá esse suporte para que ele entenda a profissão, entenda o mercado, entenda o relacionamento com as partes envolvidas de qualquer situação de intermediação, né? Para depois lançar ele. Né? Até a estrutura curricular do nosso curso, ela é perfeita. Ela começa assim, explicando o básico, interagindo, direcionando o aluno, né, para a diferença ali da pessoa física e jurídica, traz marketing, traz cálculos, tem as próprias atividades. Eu acho que essa função assim, da estrutura do curso, né, que foi muito bem produzida, e o Iso fez parte dessa estruturação toda, né? Nós todos, a equipe, né, do curso, vocês, né? Que escreveram tudo. Eu acho que o interessante, o que é o diferencial entre o curso do Senac e os outros cursos, é essa questão da teoria com a prática, e as atividades são atividades que realmente acontecem no dia a dia do corretor. Então, são atividades práticas, atividades assim, chega a ser até engraçado, mas tu vê aquilo, né? É uma atividade tão real que não tem como tu fazer aquela atividade de qualquer jeito, né? E aí, tu vai ver aquela atividade e aí é que a gente entra nessa questão de atualização do curso. Está sempre atualizado, porque como a gente está sempre envolvido com a dinâmica da corretagem, né? Vocês são todos corretores, a gente tem dono de imobiliária, por exemplo. Isso, né? Marcelão. No próximo episódio. Marcelo Bandeira, dono de imobiliária. Meu irmão. Irmão gêmeo, quase gêmeo, um pouquinho menorzinho, né, baixinho. Ele é Batumô. Ele é Batumô. Ele vai estar aqui conosco dia 14 de dezembro, 19 horas, é o nosso segundo convidado. Então já fica aí, o Easy já fez aqui trouxe um spoiler para vocês, né? Esse dono de imobiliária vai estar aqui conversando conosco também, né? Sobre empreendedorismo, marketing imobiliário, né? Posicionamento de marca. O Marcelão é do marketing. Do marketing. É o cara. Então tem toda essa questão. Mas olha só, olha que legal. Olha a interdisciplinariedade que nós temos no nosso curso, né? Nós temos todos os tutores, até um dos nossos colegas aqui, eu acho que foi o Fred que trouxe aqui para nós, né? Todos os nossos tutores têm formação, têm graduação, né? E tem as graduações mais diversas, então a gente consegue ter ali várias áreas de conhecimento falando, e você, nosso aluno, em algum momento vai ter contato com essas áreas. Quando eu for o seu tutor, vai ser um do direito, quando o Vini for direito, tal, o outro da história, o outro do marketing, e vai se identificar. E vai agregar para nós, para você, nosso aluno, um conhecimento super diversificado, né? Tu vê a estruturação e a criação do curso, né? Do curso, super bem pensado. Todas essas áreas de formação, elas se falam, né? Isso é bem legal, assim. Eu queria fazer até aqui, tem uma aluna nossa, né? Sim, uma aluna, deve ser aluna nossa, Raíza. Ela falou aqui, na verdade, ela faz a graduação em negócios imobiliários, que é o curso superior, né? Sim. E também o técnico em transações imobiliárias. E ela aqui apresentou a diferença, né? Que no técnico é bem direcionada à prática. E isso ela conseguiu identificar, voltar da realidade profissional, e parabeniza aí pelo curso. Perfeito, parabéns, Raíssa. Vamos. E aí eu vou só fazer um adendo. Vai lá, Izinho. Porque assim, o curso técnico, ele é voltado à prática, tá? É para aquela pessoa que ela sai ali da sua profissão, como a gente está falando aqui, que agrega a sua profissão ao curso, né, a transações imobiliárias, e para aquela pessoa também que ainda não tem uma formação superior, mas que quer se projetar na corretagem de imóveis. E aí, pessoal, eu posso dizer seguramente para vocês, né, que o curso técnico hoje de transações imobiliárias é o curso que mais paga no mercado. Tá? E isso é indiscutível, né? Mas aí tem que vender imóvel. Sim, tem que vender imóvel para ganhar um bom dinheiro. E quanto mais alto o valor desse imóvel, melhor é os honorários de corretagem, tá, pessoal? Que é honorários de corretagem, vamos falar bonito, né? Isso. Porque como o corretor de imóveis, ele é um profissional liberal, assim como os advogados, né? E isso é legal porque o advogado, ele já sabe que ele só recebe se ele trabalhar naquele processo, né? Só que o advogado, ele é a estrutura que recebe no final, né? A corretagem não. A corretagem, a estrutura, é o profissional liberal que recebe no início.
a pessoa pagou, o comprador pagou os honorários, pagou deu um sinal, o imóvel, deu um sinal, tu já está ganhando. Já entra os valores ali. Isso. Né? Só que, claro, a gente tem que ter o conhecimento, tem que ter aquela questão de trabalhar até o final do processo, né? Mas a pessoa vai adquirir o imóvel, é diferente do advogado, para receber lá no final. O corretor de imóveis tem a mesma situação e recebe antes, né? Então, vejam só que legal. E, às vezes, não precisa ser advogado para ser corretor de imóveis. Não pode ser, como eu disse, um atendente de loja, tu pode ser o funcionário de uma empresa, tu pode ser lá o balconista de um mercado. Faz o curso conosco, aqui no Senac, a gente dá as ferramentas. Não, sem experiência nenhuma, porque tu vai adquirir. O curso, ele tem essa questão híbrida, né? Porque a gente tem um estágio que tem que ser feito. Depois a gente fala sobre isso. Mas a gente tem essa questão do curso, por ser um curso de alto valor agregado, né? Assim, de possibilidades de ganhos infinitos, né? E tu vai junto à profissão. Agora, claro, aí assim, ó, pessoal, não é fiz o curso amanhã já saio ganhando milhões. É que não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma fórmula mágica. Mas é um curso que, assim, ó, sem entrar em detalhes, a minha primeira venda eu fiz enquanto eu era estagiário. Eu também. Cara, assessorado pelo corretor, né, que era o meu supervisor de estágio, mas eu já ganhei dinheiro quando eu estava fazendo o meu estágio. Eu também, só que eu não faltei ganhei dinheiro um dia nem do meu estágio e nem o pós-estágio. Isso, tá? Isso. Eu trabalhava de sol a sol, finais de semana eu trabalhava, só que, cara, assim, ó, eu fiz dinheiro. Depois eu vou contar o resto da história, porque eu não terminei ainda, né? Mas assim, ó, fiz dinheiro, tá? Eu consegui muitas coisas em função desta profissão. E qual é a profissão? Muitas coisas. Qual é a profissão que nos possibilita, né? Ainda enquanto estagiário, ou seja, sem ter nem acabado o curso, tu ser bem remunerado, dependendo apenas do ticket, do padrão que tu quer vender, e do teu esforço. E do teu esforço. Porque assim, não tem a receita, não tem receita, não é uma receita de bolo, né? E a gente passa a adequação. Não adianta querer sair daqui do mercado sem conhecimento nenhum e achar que vai vender imóvel de 20 milhões. Exatamente. Eu posso dar uma experiência até própria, né? Ontem, né, eu fechei um negócio. E é algo assim, isso que é engraçado, né? É uma questão, claro, que tem uma questão aí de carteira de clientes, né? Do jeito que a gente articula ali, mas foi um negócio que eu fechei uma semana. Então, qual é a profissão que vai? E posso até falar valores, um apartamento de 800 mil reais, então coloque aí uma comissão de 6%, né? Então, é algo bom e foi questão de uma semana, mas quer dizer que todo mundo vai ser assim? Não quer dizer. Mas, assim, qual profissão que te dá esse, né, essa questão de tão pouco tempo tu conseguir fazer um dinheiro, né? Então, é algo, é inacreditável, é apaixonante mesmo, e não pelo dinheiro, mas pela satisfação, né? De tu ter girado aquele rolinho que eu digo, né? Cliente, pegou o cliente, foi trabalhando com o cliente, apresentou fidelizou o cliente, né? Fidelizou, principalmente, né? Através da confiança, né? Que tu passou para ele, né? Acho que isso é importante, né? Não é só a questão segurança no atendimento, com as informações, que é o que a gente fala. Ouvir o cliente, por quê? Porque muitos corretores não ouvem o cliente, né? Então, o cliente tem 10 corretores atrás, ele vai lá e compra por um, né? Que eu sempre digo assim que o cliente ele tem um tempo de amadurecimento, né? Ele tem aquele tempo ali, é que nem vinho, ele vai amadurecendo, né? Então, a pessoa tem que ter a maturação, na verdade, né? Eu chamaria maturação. Então, nem todo cliente que chega para a gente está no momento de compra dele, né? Ele ainda não está no momento de compra dele. Mas assim, se tu desanima, porque tu identifica esse cara não está no momento de compra dele, e aí tu assim, agora eu vou esperar, vou voltar daqui um tempo e falar com ele. Tu perde o cliente. Perdeu o cliente. Né? Não está no momento de compra, beleza, mas vou continuar com ele aqui. Às vezes o cliente queria comprar um imóvel, está almejando comprar um imóvel de 800 mil. Se tu esperar um pouquinho mais, é possível que ele venha comprar um imóvel de 1,5, 2, tu entendeu? Claro. Porque daqui a pouco ele não acha o imóvel que ele quer. Tudo que tu já mostrou para ele, já entendeu. Com 800 mil eu não compro este imóvel que eu quero, com as características que eu pretendo, né? Que eu quero. Mas daqui a pouquinho, com um aporte financeiro maior, eu consigo. E a gente tem um gargalo. Saber levar aquele cliente. A gente tem um gargalo que a gente fala aí, a gente tem um valor de mercado que ele é bem promissor. Né? A gente tem construtoras aí fazendo imóveis aí de 5 a 20 milhões. Então, assim, se eles estão fazendo esses imóveis,
é porque tem gente no mercado. Tem demanda. Tem demanda. Né? Só que uns querem o imóvel na planta, outros querem o imóvel já pronto, né? Então, isso a gente vai ter que adequar, certo? Então, de repente, não vendeu ainda, porque estão esperando ficar mais pronto. Né? E aí, quando esse imóvel ficar pronto, eles vão ter que ter o corretor que vai apresentar novamente esse imóvel já com esse valor agregado aí de semi-pronto, de pronto, né? Para que esse cliente faça a escolha dele. E o Vini, que é um cara que conhece os investimentos, né? Pergunta para o Vini qual é o investimento mais seguro. Imóvel. Imóvel. Não tem outro. Não tem. O cliente vai comprar. Nunca se valoriza, né? E essa questão de imóveis, acho, voltando aqui, pegando a parte do nosso colega, o Newton, história, né? Vou falar um pouquinho sobre história agora aqui. Essa questão do imóvel, né? Na verdade, todas as guerras foram para o território. Todo mundo quer ter terra. Né? Isso é histórico. Os romanos, lá, toda essa questão histórica, né? Foi por causa de terra. A gente pega a família portuguesa quando veio para o Brasil. Sim. O que foi a primeira coisa que eles chegaram aqui que não tinha? Habitação. Né? Alguém tinha que fazer habitação para essas pessoas morarem. É uma demanda reprimida, não tinha. Né? Ia morar em oca, não. Né? O pessoal já tinha lá nas suas terras lá uma estrutura de água, né? E tudo mais, e teto. Né? Então chegava aqui, eles precisavam de uma casa. Né? Então, essa demanda tem que ser suprida na época, e assim continua até hoje nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Só que, claro, aí vem o poder aquisitivo também, porque aí tu tem os bairros nobres que vêm, né, crescendo, e aí se destrói aquele prédio que não dá mais, que já não está atual, para construir prédios maiores, melhores, com mais infraestrutura, enfim. E tecnologia, né? Mais tecnologia, lógico. Mas essa ganância por terra é algo assim que todo mundo quer comprar imóvel, né? Na verdade, né? Isso é segurança, né? Segurança, e isso é estudado. Não existe uma pessoa que não queira ter a casa própria. Então, todo mundo quer comprar um apartamento. Então, assim, tem gente... o mercado imobiliário que te abre um leque de possibilidades de venda, é um absurdo. Né? Voltando ali, a Primeira Guerra Mundial, território. Segunda Guerra Mundial, território. Vietnã, território. Guerra da Ucrânia, agora recente, o que é? Território. Então, todo mundo tem ganância por território. E a mesma coisa com o imóvel. Tu tem um imóvel, tu vai querer comprar outro. E assim que funciona. Todo mundo quer ter mais. É uma ganância por imóveis. Então, assim, tem muita gente querendo comprar imóvel, tem muita gente querendo vender para comprar o outro, dar upgrade, dar downgrade nos imóveis. Então, assim, é um mercado fantástico. E outra situação é a seguinte: depois que tu é corretor de imóveis, cara, depois que tu te forma como corretor, tudo tem uma possibilidade. Tudo que for de negociação nesse meio, nesse mercado, tu vê uma possibilidade de ganhar dinheiro. Seja lá uma avaliação, né? Porque eu faço muito avaliação, principalmente para a empresa. Né? Então, é uma questão, tem lá seu valor, como um salário mínimo, faça uma avaliação para uma empresa. Né? A empresa, às vezes, precisa... tem um terreno, tem uma área, né, de terra, e ela precisa de dinheiro para fazer o seu ativo lá da empresa. Ela conseguindo conseguindo o terreno lá em função dessa dívida lá do banco, né? Só que, claro, vai pedir uma avaliação para quem? Para aquele que conhece o mercado. Então, pede lá para o corretor de imóveis, faço a avaliação, apresento para o banco olha lá e diz, olha, vou disponibilizar, sei lá, tantos por cento, 90%, 80% do valor desse imóvel, né? Para te fazer o capital de giro da tua empresa. Enfim, é mais ou menos isso, tá? Uhum. É mais ou menos isso que acontece no mercado. É isso aí. Pessoal, vamos dar um tempinho aqui para o nosso convidado tomar um ar, tomar um fôlego. O Vini já foi? O Vini também foi tomar um fôlego. Programa ao vivo é isso aí, né? A gente falou em descontração, né? Isso é um negócio dinâmico. Então, aí, um dos nossos amigos aqui já deu uma saidinha, mas já está voltando. Pessoal, olha só. Deixe aqui nos comentários o seu feedback daquilo que você está achando. Nos dê sugestões, porque esse não é o primeiro e último, né? Nós já temos um planejado aí, como eu falei, para o dia 14 de dezembro, um outro podcast, um outro encontro, segundo episódio, e a gente quer planejar os próximos, né? Nessa nossa primeira temporada de podcast. Então, deixa aqui sua sugestão. Olha só, vamos ter um podcast, quem sabe, sobre tal tema, né? E nos dê também um feedback daquilo que você está achando, do que a gente pode melhorar. Né? E aguardem, porque ainda não terminou, eu não contei. Não, eu só dei um tempinho para o Izzy tomar um ar aqui, tomar um fôlego, né?
e a gente poder, então, ter o feedback de vocês, tá certo? Quero também pedir que vocês aí, novamente, reiterar, vão lá, se inscrevam no canal, é para ser um canal fixo nosso aqui de interação, então se inscrevam no nosso canal, mande o link, convide seus colegas, lembre os colegas do encontro nosso, aqui do nosso próximo episódio, o episódio 2, lá no dia 14, fomente isso, porque é muito importante para nós, porque tudo isso aqui que nós estamos fazendo é pensado para você, né? Para que você consiga aí cada vez mais despertar esse interesse. Eu gosto de falar muito do bichinho da corretagem, né? Se o bichinho da corretagem ainda não te picou, que ele, né, faça isso e que você possa cada vez mais aí estar focado, interessado por essas temáticas do ramo imobiliário. Perfeito, pessoal? Fôlego retomado, fôlego. Assim, falo em fôlego aqui para o Easy, mas é um atleta, né, gente? Vocês não sabem, a gente poderia ter um dia um podcast só para falar aqui sobre a vida atlética do Easy, né? Porque ele é um atleta. Tem que ser. Né? Tem que ser. Mas hoje a gente não está aqui para falar disso, porque daí hoje o Rafa... até porque assim, o Rafa também é um atleta e aqui nós temos 2 sedentários. Então, a gente até fez essa divisão na mesa, né? Deixamos os 2 sedentários para o lado de cá e os 2 atletas para lá. Até nem o Cristiano Ronaldo aqui, ó. Bota a coca para lá. Até porque a gente ia se sentir meio, né? Então, nós deixamos aqui os 2 fora de forma e os 2 colegas, né? Easy, vamos lá. Vamos lá. Continua a nossa... Bom, 2 coisas, tá? Então, uma outra questão. Vamos voltar para... Quer voltar lá para a minha profissão? Isso, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, estava no ramo imobiliário. A empresa que eu estava lá, que era a Interplan, como eu falei para vocês, ela fechou as portas, tá, pessoal? A pessoa ficou doente lá, o proprietário, os filhos não quiseram assumir, não tinha alguém que conseguisse manter, os funcionários entre aspas, né, os coordenadores lá na época, os gestores, mantiveram ainda por mais 6 meses, mas é muito difícil quando não existe o olho do dono, né? Então a Interplan acabou fechando, né? E eu, claro que nesse meio tempo, eu já tinha também, já tinha conhecimento, já tinha adquirido o conhecimento que eu precisava, já tinha agregado esse valor de conhecimento que eu precisava do mercado imobiliário para mim. Né? Como a empresa fechou, eu rescindi lá o meu contrato que eu tinha como corretor deles e resolvi abrir com outras 2 sócias uma empresa imobiliária. Né? Era Mobile Imóveis. Então eu tinha lá 2 advogadas, olha só, né? Uma era minha esposa, e a outra era uma amiga muito próxima, né? Então, para que a gente desse continuidade daí no mercado imobiliário. E elas até que me propuseram na época, porque sabiam que eu estava formado, sabiam que a empresa havia fechado, e eu estava buscando uma realocação, porque vocês sabem que corretor de imóveis, ele tem, não vou dizer emprego, mas ele tem essa parceria em qualquer imobiliária. Hoje, se tu chegar como corretor de imóveis, formado, com a carteirinha do Cresci, tu entra em qualquer imobiliário. Qualquer. Todos eles vão te pegar. Né? Ainda mais se for proativo. Né? Principalmente. Uma situação que eu digo sempre para o aluno... Se tiver um certificado do Senac, então... se tiver certificado do Senac, Senac está dentro. Tá dentro. Pessoal, está dentro. Olha o nome que tem o Senac. Olha o peso de uma instituição chamada Senac dentro do mercado nacional de educação no Brasil. Não existe igual. Né? Eu sou muito grato por estar aqui. Né? E aí, com a profissão, vocês sabem disso. Tendo lá o Cresci, pessoal, vocês conseguem lugar. Agora, claro, né? É corretagem. Então, tem que ter uma atitude positiva, um semblante bom, né? Tem que ser positivo, porque tu vai trabalhar com pessoas, tu vai trabalhar, né? Tu tem que fazer frente aos colegas. Como eu disse, é um mercado de tubarões, né? Então, tem que ser um tubarão também. Tem que saber nadar, né? Tem que saber conquistar cliente, tem que saber buscar cliente no mercado, tem que saber conhecer produto. Isso também é básico, né, pessoal? Fazer parceria com as construtoras, chegar nas construtoras, se apresentar, né? Olha, eu sou corretor de imóveis, vim aqui conhecer o teu produto. Pessoal, se vocês levarem cliente em construtora para fazer fechamento, é a maior barbada, porque eles fecham o imóvel para ti. Eles negociam desconto, eles negociam tudo. A gente, às vezes, fica ali só olhando, só de espectador. Não precisa nem dar carona, às vezes. Se bobear, eles te levam. Né? Então, assim, e é muito importante. E outra, às vezes, não é só os honorários de corretagem que a gente recebe.
Eu soube essa semana que teve um aí que ganhou um carrão aí, ganhou uma T-Cross. T-Cross de uma construtora aí que... Ganhou uma T-Cross. Fui eu. Nenhum de nós aqui, não foi tu, né? Não, e essa construtora tá com uma promoção e tanta aí para quem vender, não é? Então, imagina, além dos honorários da corretagem, ainda dá um brindezinho lá para fazer o fechamento. Aí pode ser um carro aí que custa uma T-Cross 130, 150 mil. Por aí, né? Isso aí. Se tu não quiser T-Cross, eles pagam no Pix. Eu ia dizer isso agora. Pix, não, a T-Cross é só um nome, né? O valor do veículo. Isso, então, se tu não quiser, valor de referência, né? Se tu não quiser T-Cross, até porque eles não retiram o carro da concessionária para te dar. Né? Então, eles te dão lá um chequezinho valendo T-Cross. Então, tu pega o valor e embolsa o valor, compra um carro menor, mas tu tem aquele valor ali que foi ofertado. Foi um brinde que a construtora deu. Né? Vê só que legal. Mas continuando lá atrás, então, fiz essa parceria, então, com essas duas advogadas. Elas já tinham um escritório aqui em Porto Alegre, né? E eu até sempre brinco, porque na minha época da corretagem, a gente era loja física, né? Era uma loja, tu não podia ter uma sala comercial. Hoje as imobiliárias, muitas têm salas comerciais, né? Mas não, todas as imobiliárias tinham lojas físicas, né? Chegava, estacionava o carro na frente, ou botar no estacionamento, mas tinha a loja que tu... Tinha um atendimento presencial na loja, exato, né? Tem um corretor... Tinha a vitrine, isso, né? Com a foto dos imóveis ali, com os valores, né? As descrições e valores dos imóveis. Ainda tem aqui em Porto Alegre. Alguma coisa que nos bairros mais aqui no centro, aqui tu ainda tem, né? Então, só que eu acabei inovando nisso. Porque como era um escritório de advocacia originalmente, porque eram as duas, e elas me convidaram para fazer parte, porque era uma sala grande, dividida em 4. Então, era recepção, sala do direito 1, sala do direito 2 e imobiliária 3. Né? E aí eu botei uma mesa de reunião nessa sala, né? Uma mesa para mim, e aí começou a funcionar a imobiliária. Só que eu era muito pequeno, né? E eu não sabia... Claro, eu buscava no mercado os corretores de imóveis, mas, claro, naquela época, eu disse assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou formar corretores de imóveis, e aí linka com o curso, porque aí eu vou formar esses corretores. Eu vou pegar nas escolas corretores de imóveis. Ou melhor, estudantes da corretagem, né? Estudantes de TTI. E aí eu fui lá e peguei esses estudantes, né? Como estagiários. Então eu tinha 10 estagiários, porque era o que eu podia ter no meu Cresci, né? E coloquei o pessoal para trabalhar. Aí começou telefone, aquela coisa toda, começou a bombar, anúncio, comecei a fazer anúncio e tal. Só que, claro, era uma estrutura que para mim era cara, sabe? Porque naquela época lá eu tinha que ter um telefone fixo, né? Aí acabei que eu tinha que ter, com 10 pessoas, eu já tinha que ter 2 ou 3 linhas, então eram 2 ou 3 telefones, né? Já buscava aqueles que usavam mais. Tu tinha que ter celulares, aí entrou o celular, eu tinha que ter aqueles corporativos, para que eles pudessem se comunicar comigo e, né, ajuda e tudo mais. Eu tinha que ter um sistema, né, porque aí tu tem que ter um sistema de comunicação, um CRM, tu tem que ter, não adianta, né? Então começou a ficar uma estrutura cara, mas, cara, pasme, tá? A gente estava conseguindo manter isso, tá? E aí, durante um ano, a gente veio mantendo essa estrutura, né, mais apertada, mais enxuta, mas mantendo essa estrutura. Até que chegou final de ano e eu disse, não, peraí, chegou o momento da gente prosperar. Vamos pegar uma casa, né? E aí a gente já estava numa sala comercial e a situação começou a fluir, começou a funcionar nessa sala comercial, não era, né, uma loja, era uma sala. E eu disse, não, se isso aqui dá certo aqui, isso vai dar certo em qualquer lugar. Eu só preciso de uma estrutura que comporte esse monte de gente que está aqui dentro, esse monte de corretor, né? E, claro, que eles pudessem também se sentir bem ali dentro, que eles pudessem fazer uma comida, que eles iam ficar ali. Eu não tinha uma cozinha, né? Então, eu precisava de uma estrutura de um imóvel que tivesse cozinha, que tivesse... até porque a gente... Se você sabe, a imobiliária a gente compra fruta, a gente compra café, sempre tem... Café era liberado, café, água, essas coisas, né? Então, tu tem que ter o básico, tu tem que ter para o corretor, porque ele vai ficar o dia inteiro lá dentro, né? E a casa...
te abriria a possibilidade de atendimento de um outro público, que é a pessoa que passa na frente. Perfeito. Né? A sala comercial, você nem sabe que ele quer saber, naquele prédio sabe. Tem uma imobiliária, Exatamente. Né? Mas a casa, a loja de rua te dá mais o cara que passa na frente. E aí tu pode botar placas nas esquinas também, informando que que naquela área tem uma imobiliária e tal, né, para receber as pessoas e convidar os vizinhos para tomar um café. Isso eu fiz muito também, né, convidar os vizinhos ali da redondeza, também. Porque eu acabei alugando uma casa na Assunção, na época, né, a gente locou uma casa aí de 300 metros quadrados, na época. Porque... Só para o aluno, Assunção, para você que não é aqui de Porto Alegre, né, é um bairro nobre aqui da Zona Sul de Porto Alegre, um bairro tradicionalmente de casas, né? De casas, é um bairro que tem casas, não tem prédios ali na no bairro época, Assunção. Então era só casa. Perto ali nós temos prédios ali na Tristeza, mas a Assunção, o foco da Assunção é casas. E casas gigantes. Casas gigantes, é casas de um padrão diferenciado, porque é uma área nobre. Né? Era chamado até de casas litorâneas, porque o pessoal tinha os apartamentos aqui, né, no Moinhos, na Bela Vista e tal, né, nos lugares mais altos de Porto Alegre, mais caros, e aí compravam um terreno e construíam uma casa para a família, né, uma próxima ao Rio, alguma coisa assim, até o castelinho ali do Peter, né, então o pessoal comprava ali para fazer sua casa, e uma dessas casas, então, a gente locou, né, para montar a estrutura da imobiliária, e deu muito certo, tá, pessoal? Assim, ó, foi muito promissor. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em relação a essa questão, unindo o passado, né, que tu está falando de alguns anos atrás, para hoje, essa questão de tu ter uma imobiliária física, né, já que hoje tem essa questão de coworking, né, tem essa questão de internet, tem a questão de redes sociais. Perfeito. Então, será que no teu ponto de vista, a tua experiência profissional hoje em dia se enquadraria? O que se enquadraria melhor? Eu acho assim, ó, a pessoa primeiro tem que buscar o mercado dela, né? Eu hoje não montaria uma estrutura, uma casa tão grande, justamente, né? Até em função do aluguel, porque o aluguel não era barato, né? Eu tinha essa possibilidade, mas como eu disse, era uma questão de mercado. Né? Eu tinha que estar no mercado, eu tinha que estar naquele bairro, porque era um bairro nobre, e eu precisava ter uma estrutura lá, porque eu via, né, que os clientes da volta ali, porque para mim todo mundo vira cliente, entendeu? Então eu via que as pessoas da volta também queriam vender aquelas casas e comprar em outras áreas, porque tinha que modernizar. Se eles tivessem que colocar, que fazer uma reforma numa mansão daquelas, eles gastariam talvez o mesmo valor de comprar um apartamento em outro lugar. Então, comecei a unir o útil ao agradável. Eu estava numa área boa, né, com casas gigantescas ali, né, que eu podia agregar valor para outros negócios, né, fazer mais negócios. E foi muito promissor, né? E... porque tem uma parte triste. Sim, vai lá, vamos para a parte triste. Não, assim, porque assim, ó, quando as coisas dão muito certo e elas estão caminhando, às vezes a gente toma alguns tombos, né? E a gente tomou um tombo muito feio. Não, e digamos que na corretagem tem muitos tombos. Tem. Tá? É o que mais tem, né? São 20 tombos para um. Não, mas o tombo que eu digo foi mais ali, porque a gente vinha feliz, a gente fazia. Até para juntar, para unir a família do corretor, a gente fazia festas ali, festas assim, refri, fazia uma rodada de pizza, aquelas coisas assim, chamava as famílias para agregar valor ali, né? Para ele saber, olha, ele está no ambiente familiar, num ambiente bom, e por isso a gente quer que ele fique aqui trabalhando, né? Então, a gente sabe, a família está em casa e às vezes o cara está dedicado no final de semana lá, né, trabalhando. Só que a minha sócia veio a falecer. E quando a gente tem a família envolvida, né, eu e minha esposa, então isso, claro que levava as coisas boas para casa, mas também, às vezes, a gente leva coisas que não são tão boas assim, né? E quem fazia o contraponto realmente era a minha sócia, né, a Patrícia, e ela veio a falecer, ela foi acometida de um problema pulmonar, né, bem grave, assim, foi uma embolia pulmonar, que a gente não sabe o que foi realmente que aconteceu, mas ocorreu naquela época e a gente acabou perdendo, né, a minha sócia. Pessoal, foi um ano terrível aquele para nós, assim, porque eu acho que o pessoal sentiu muito, né, e a gente, claro, aí a gente já tinha também profissionais experientes, mas muitos, assim, não conseguiam mais chegar na casa, porque a gente tinha um clima legal, né, festivo, assim, era um clima sempre positivo.
né? E aí a gente viu que ali a gente estava numa situação que eu ia ter que mudar, né? E aí eu disse, não, eu vou pegar uma estrutura então menor agora, né? A Patrícia não está mais, né? A gente fez as divisões lá conforme tinha que ser, a gente começou a se desentender muito entre, né, eu e a minha mulher, que era a minha sócia na época, e aí a gente disse, não, vamos tomar uma atitude e vamos lá, né? Vamos fazer o que tem que ser feito, né? E aí todo mundo tomou decisão, nós dois, lógico, nesse meio. E aí eu loquei uma casa, então, já uma avenida, era na Venceslau Escobar, mas mantivemos a empresa, mantivemos a estrutura, tudo mais. Só que, claro, que essas questões às vezes nos pegam de uma forma emocionalmente que nos derruba, né? E aí a gente teve problemas com isso, sabe? A gente foi acometido assim de um problema bem ruim, que a gente começou a se desentender e foi uma situação complicada, até o ponto que a gente disse, não, olha só, a gente tem uma estrutura muito boa e a gente precisa dar um outro foco aqui, né? A gente em si, a gente brigava, mas por bobagem, mas a gente viu que, não, para a gente manter a situação sob controle, a gente precisa separar o lado profissional. Então, na época, eu decidi ir para uma outra imobiliária e ela pegou a nossa equipe de vendas e foi para uma outra imobiliária, né? Continuamos atuando da mesma forma, né? Cada um tem o seu pensamento e tudo mais, mas naquela época foi necessário fazer porque o baque foi muito grande, né? E aí... são situações que quando a gente está envolvido num contexto profissional e familiar, isso acontece. As empresas familiares têm isso, independente do ramo, né? Porque é difícil, porque acontece. E aí tu tem que administrar isso da melhor forma possível, né? Tem que administrar, não tem outra forma. E foi aí que a gente, então, dividiu para crescer, sabe? Então, eu consegui crescer sozinho numa outra repartição, uma outra imobiliária, né? Me associei lá, me vinculei a uma imobiliária, e ela foi para uma outra com a equipe de vendas, tudo bonitinho, montou a equipe lá na outra imobiliária, levou os AGs que nós tínhamos, né, para essa imobiliária. Eu comecei a fazer depois do zero, mas ela levou toda a estrutura que a gente tinha e foi muito bem recebida, como eu disse, né? Aí, quando tu tem ali a equipe formada, né, a gente tinha ali na faixa de 10 corretores de imóveis já, foi muito bem aceita na outra imobiliária. Eu fiquei numa filial, ela ficou na outra, e aí a coisa começou a andar de novo, tá? Mas foi uma estrutura... Eu desfiz a estrutura justamente para que a gente pudesse crescer de uma outra forma, né? Eu ainda tenho a minha empresa imobiliária, a gente tem ainda o registro do Cresci, né? Então tem o meu Cresci, o Cresci da imobiliária, né? Mas a gente não atua mais como imobiliária. Atualmente, hoje, como que tu está inserido no mercado imobiliário? Hoje eu estou autônomo. Eu estou como autônomo, porque eu tenho conhecimento de mercado, eu já tenho clientes, né? Então eu tenho uma carteira de locação, né? Eu tenho uma carteira aí de 5, 6 imóveis, né? Varia aí de acordo com o que eu consigo locar, né? Porque fora eu tenho 6 imóveis, mas às vezes uma imobiliária loca, eu deixo com eles, né? Aí ela desocupa, eu tento locar novamente. Então, em torno de 5 ou 6 imóveis, né? E eu faço as avaliações hoje, né? Quando essas empresas que eu tenho conhecimento, elas me pedem, então eu faço avaliações para essas empresas, para que elas possam levar esses registros a banco e tirar aí o valor de caixa que eles precisam, enfim, aí para vários. Legal, Izzy, falar aqui em avaliação. Nós temos a Raíza aqui trazendo para nós que ela tem interesse em informações sobre avaliação imobiliária, e tem mais uma aluna nossa aqui que também pergunta sobre avaliação imobiliária. Então nós vamos pensar num podcast sobre avaliação imobiliária, né, para a gente poder ter aqui uma noite de conversa sobre isso, né? Também a Raíssa também perguntou aqui da CIPS, né, que é a certificação internacional. A gente vai falar também disso num outro momento, num outro podcast, só para vocês, né? Mas foi bom tu falar de avaliação imobiliária, porque também é mais um leque, né? Eu só quero dar uma situação, só falar uma situação, que eles me perguntam muito sobre avaliação imobiliária. Tá? Eu sou avaliador, né, de imóveis. Aí vocês vão perguntar, mas eu tenho cadastro CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários? Eu não tenho, tá, pessoal? Eu não tenho. Porque o curso do Senac, ele já dá essa expertise para vocês. Vocês não precisam ter uma outra formação para serem avaliadores. Vocês são corretores de imóveis, ou melhor, vocês serão corretores de imóveis depois da formação, depois que tiverem crescido, vocês serão corretores. E uma das atribuições do corretor de imóveis é justamente a avaliação do mercado de imóveis.
tá? Então, a gente ensina aqui no curso um método comparativo de avaliação de mercado, que é o mais utilizado. Ah, mas eu quero me pós-graduar, eu quero saber sobre avaliação imobiliária. Aí sim, vale a pena tu fazer um curso KNAI, são só 30 horas, dá para fazer, depois a gente pode passar para vocês no final do curso, lá tem que ser corretor de imóveis para fazer a avaliação. Mas é um cursinho lá básico de 30 horas que vocês vão aprender mais algumas coisas e outras metodologias de avaliação. O KNAI vai te abrir a possibilidade de ser um perito avaliador no tribunal. Né, e já falando em avaliação, eu só queria trazer um dos pontos do módulo A, que a gente fala sobre agenciamento de imóveis, né? E aqui é fundamental também, e é legal da gente introduzir isso, porque quando a gente faz um agenciamento de imóveis, o agenciar por agenciar, o trazer esse imóvel para dentro de uma imobiliária, é legal também quando a gente tem esse conhecimento de saber se o valor do imóvel que a gente está trazendo para dentro de uma imobiliária é o valor dele de mercado, se ele está abaixo, se ele está acima. Precificação correta. E o método comparativo de valor de mercado nos diz isso, né? A gente traça uma linha de imóveis caracteristicamente similares, né? E aí a gente determina ali que aquele imóvel similares está na faixa de 100 mil. E aí a gente vê qual é o valor que está entrando nesse imóvel. Ah, está entrando por 106? Olha, pode estar um pouquinho acima do valor de mercado, né? Olha, está entrando por 95, tá, pessoal? Isso é um exemplo, tá? Está entrando por 95. Então, é imóvel que, de repente, eu tenho que investir nesse imóvel, né? Tem que investir em marketing desse imóvel, porque ele está no valor de mercado positivo, bom para negociar, né? E aí, esse imóvel, que é o meu carro-chefe, que eu vou investir nele para negociar. Por exemplo, vender um imóvel de 800 mil. Tá. Quando tu agenciou esse imóvel, né, te fala, 800 mil, tu vai lá e traça um parâmetros com os imóveis similares e tu vê lá, os imóveis estão na faixa de 900, 1 milhão. Pô, esse aqui está 800 mil. Vou investir nesse imóvel aqui porque eu sei que vai vender em 2 meses. E aí tu investe como corretor de imóveis nesse imóvel, né? Vai investir nas redes sociais com o valor desse imóvel aqui, tu vai vender rápido. E aí que está o conhecimento de mercado que a gente agrega para vocês, né? Então, a gente prepara lá, eu falei agora da UC1, da Unidade Curricular 1, Unidade Curricular 2, Unidade Curricular 3, para depois vocês saírem lá para fazer o estágio obrigatório. Ou seja, vocês já saem com uma bagagem para não perder dinheiro e para saber onde vai investir para conseguir ter sucesso na profissão rapidamente, né? Isso eu estou falando aqui de conhecimento rápido para investir em alguma situação dentro do mercado de imóvel. Isso muito bem e orientar, exato. Tu falou agora do agenciamento, né? Então eu queria também compartilhar uma experiência. Esse curso que eu fiz, né? Agenciamento de imóveis era só uma expressão que a gente tinha lá, né? Agenciamento de imóveis. Me joguei para fazer o estágio. E a primeira coisa que a imobiliária te pede quando tu vai fazer uma imobiliária, olha, quer participar de plantão de vendas? Traz agenciamento para nós. Uhum. Beleza, mas começo por onde isso, né? Onde é que eu vou buscar agenciamento? Como que faz isso, né? Claro, eu tive que aprender na marra, como a gente diz aqui no Sul, né? Meio que forçado, buscar as informações. E é tão interessante quando eu virei professor aqui do Senac e eu vi que a gente tem uma UC que fala sobre agenciamento de imóveis, né? Dá para o aluno o caminho, mais do que dar o caminho, isso aí. Nós temos um conteúdo, e eu gosto sempre, nos meus momentos online, de destacar a qualidade do material didático que nós temos, né? De ensinar ali as técnicas, como buscar, como prospectar, né? Como fidelizar, como tu te posicionar para te poder também depois fazer uma venda, né? Porque a gente sabe que uma venda com agenciamento a gente ganha mais do que simplesmente uma venda. Também pode ser remunerado só pelo agenciamento, enfim, que a gente fala que às vezes é uma poupança, quanto mais agenciamentos eu tenho, quem sabe eu não tenho cliente para aquele imóvel, mas o meu colega tem, vai vender, eu vou ser remunerado. Mas a qualidade do nosso curso, que tem uma UC que trata sobre agenciamento, para mim isso é fundamental, porque o start da nossa profissão, antes de eu vender alguma coisa, eu tenho que agenciar. E aí, só fazer um contraponto aqui, porque o agenciamento, no geral, paga 1%, né? Geralmente é 1%, quando está associado a uma imobiliária, é 1% no agenciamento, 2% na venda, tá? 6% se tu vender sozinho, né? E aí o legal disso é que tem corretores de imóveis
que preferem agenciar Agenciadores. do que a venda. Né? Então, eles são especialistas em agenciamento, são especialistas em buscar esses imóveis no mercado e fazem a carteira de clientes das imobiliárias. Eu, da imobiliária, eu tinha 2 ou 3 agenciadores, eram corretores que, se vender, vendeu. Mas eles buscavam era agenciamento no mercado. Botavam um produto para dentro da imobiliária. Produto para dentro da imobiliária, claro, com qualidade, né? Claro, porque aí dentro a gente tem que ver a questão da documentação. Sim, isso é muito importante no agenciamento, né? Saber se o imóvel está livre, desimpedido, desembaraçado. Não é colocar por colocar. Não é colocar por colocar, mas aí vinha esse imóvel para dentro da imobiliária, se vendia, e ao longo do ano, quantos imóveis fossem vendidos lá e fossem desse corretor, ele recebia. Imagina lá, de imóveis aí de um valor agregado alto, sei lá, se a imobiliária vende tem dinheiro entrando o ano todo. Tem sempre dinheiro entrando, tá certinho lá, tá tudo. Tem um aluno aqui, até o Cristiano, ele falou o seguinte: eu sou vendedor de loja, estou inscrito no curso, consigo eu mesmo, cuidar de todo o trâmite de transferência do imóvel? Sim. Ou precisa ter um advogado, ou mesmo eu mesmo consigo fazer tudo? Né? Tá. Respondendo o Cristiano, ele consegue ter conhecimentos total, né? Só que aí tem uma situação que é o seguinte: a gente tem que ser certo, né? Os clientes também têm que encontrar nele a dedicação e o conhecimento para fazer um contrato, para buscar esses documentos. A gente ensina as formas, né? A gente vai ensinar, só que não ele tem que buscar essa documentação, tem que saber ler, porque a gente ensina, na questão documental, a gente ensina a ler o documento, a conhecer o documento. Então, ele precisa ter essa expertise junto ao curso. Então, a dedicação dele junto ao curso é que vai dizer se ele realmente consegue, se ele é apto a fazer isso ou não, né? Eu acredito que sim, e nada impede dele também buscar um outro profissional para auxiliar, né? Principalmente nos primeiros negócios. Sim. E até eu digo, como eu disse, eu comecei como corretor, me associei a uma imobiliária porque eu sabia que talvez eu não tivesse toda a expertise do mundo para fazer negociação assim, desta forma. Tem que ter humildade de reconhecer. Exato, tem que ter humildade para saber que nem tudo a gente domina, né? O advogado não é porque ele tem conhecimento no direito imobiliário que ele vai ser craque no direito penal, né? Uhum. Então, tem muito amplo, traçando aqui um parâmetro bem... Sim, né? mas dá para... Mas é didático. Exato. Então, para a gente saber que a gente tem que buscar essa expertise, e claro, como corretor de imóveis, ele vai ter expertise no mercado imobiliário e vai ser capaz, com o curso, de ter esse reconhecimento e de ser reconhecido por isso. Mas, claro que no início, né, é uma situação complicada que ele vai ter que mostrar para que ele veio nesse mercado, né? Uma outra situação também, falando de mercado imobiliário, né, a gente trabalha muito com mudanças de governo, a gente trabalha muito com todas as questões políticas e, enfim, tudo que acontece, mas a gente não pode esquecer o seguinte: o mercado imobiliário, ele está sempre em ascendência, ele não para nunca, ele faz parte de uma elite de PIB, né? Então, quando a gente fala de PIB, renda per capita, essas questões todas, o mercado imobiliário está inserido nisso, né? E ele nunca vai ficar para trás, porque ele tem lá o seu quinhão no PIB, do crescimento do mercado de um determinado país. E não é diferente no Brasil. Então, quanto mais eles quiserem que o Brasil cresça, evolua, eles vão ter que investir no mercado imobiliário. E aí o corretor de imóveis, né, com muito conhecimento, com muita dedicação, está agregado nesse valor de mercado também e vai fazer parte desse crescimento, né? A gente tem hoje empresas grandes de capital próprio, né, que administram o seu capital na construção de imóveis, isso é bom, né? Que é um capital, como eu disse, capital próprio, e empresas de muito dinheiro. E a gente tem empresas que têm muito dinheiro, que estão no IPO, estão na Bolsa de Valores, que também investem muito no mercado, no crescimento do mercado imobiliário. Então, assim, o corretor de imóveis, a partir de sempre, ele nunca vai estar desempregado, ele nunca vai ter problema de comercialização imobiliária. E outra situação que sempre, ele vai ter recursos dos bancos brasileiros
não só os privados, como também os estatais, para fazer fomento de crescimento, né, para compra de imóveis. Né? Você vai precisar comprar um imóvel de 1 milhão e tem que ir lá buscar dinheiro nesses bancos, né, para comprar esse imóvel. Então, o banco vai emprestar porque ele precisa que o país cresça e fomente novos negócios. A gente sabe, né, que o mercado ele oscila, a questão de taxa de juros e tal, mas a gente consegue perceber hoje pelas construtoras, elas são um termômetro para nós, né? A gente vê hoje lançamentos um atrás do outro, construtora lançando, né, empreendimentos, todo mês empreendimentos novos. Isso nos traz uma segurança de que o mercado está aquecido, né? E que o produto existe. E as construtoras, elas não rasgam dinheiro. Não. Então, assim, se elas estão construindo e naquele padrão, como eu já disse lá, é porque tem demanda, é porque tem procura, né? Então, aqui, às vezes, a gente fica naquela dúvida assim, será que o mercado imobiliário não está muito inchado, não tem muito corretor de imóveis? E hoje nós temos um mercado que, pelo contrário, ainda está latente, ainda necessita de cada vez de melhores profissionais e mais profissionais que atendam essas demandas. Quando a gente fala, hoje vocês colocam na internet que fala em déficit habitacional. O que é o déficit habitacional? É que faltam imóveis no mercado, né? E para comercializar esse imóvel só tem um profissional gabaritado e desenvolvido para fazer essa negociação, que é o corretor de imóveis, devidamente credenciado, feito curso, tudo mais, né, com esse conhecimento, essa expertise que a gente está falando aqui do curso de transações imobiliárias do Senac. Só esse profissional é capaz de fazer esse fomento de crescimento do mercado imobiliário. Tá? Então, assim, não adianta, aconteça o que acontecer hoje no mercado mundial, no mercado nacional, o mercado imobiliário é o que está sempre em ascensão. E sempre vai ter, quanto mais população nós tivermos, mais déficit imobiliário a gente tem. Então, é a necessidade de se construir mais e mais imóveis para que a gente possa vender mais e mais imóveis, ou melhor, intermediar mais e mais imóveis e receber lá os nossos honorários de corretagem. Perfeito. Pessoal, nós pensamos aqui nesse podcast em 1h30, né? Foi o que nós pensamos para ficar um negócio legal e a gente ter sempre aí, né, mais assunto para os próximos, né? Então, nós estamos hoje aqui, para você que chegou agora ou chegou há pouco tempo, durante a fala aqui do nosso convidado, Isidro Seolim, coordenador do curso de Técnica e Transações Imobiliárias aqui do Senac. Isi, para a gente já começar aqui a encaminhar o nosso fechamento, né, da noite de hoje, o que tu pode dizer para os nossos alunos aí, né, do nosso curso? A gente já falou bastante do curso aqui, né, mas um recado nosso oficial, como Senac, como coordenador do curso, né? O que a gente pode dizer tanto para o aluno quanto para aqueles que daqui a pouquinho vão aí abrir essa live, abrir esse podcast e vão, o que eles estão falando ali, o que é esse curso? Vamos trazer um pouquinho para os alunos para a gente poder... Eu quero dizer para vocês que acreditem, né, que vocês são capazes, acreditem que a gente está aqui, né, como uma instituição renomada que é o Senac, como coordenador desse curso que conseguiu desenvolver um curso que eu acho que é na medida do mercado, da exigência do mercado, né, de ter contratado e de ter compartilhado com essas pessoas que estão aqui, com outros tutores que estão nos assistindo hoje, né, que é muito bom fazer parte dessa equipe. Eu tenho certeza que essa equipe que a gente escolheu, tá, aqui no Senac, que são os melhores e que garantem, né, o nosso curso, o sucesso merecido que ele deve ter no mercado nacional da corretagem de imóveis, no mercado de transações imobiliárias. Então, assim, aquele que está indeciso, aquele que precisa de um empurrãozinho, venham, pessoal, venham fazer o curso conosco, né? Provem, né, um pouco do nosso curso. Vocês podem fazer a matrícula de vocês. A gente tem um ambiente ali que é a ambientação, né? E que vocês façam a inscrição de vocês, venham para conhecer um pouco do que a gente fala aqui, vocês vão assistir alguma palestra minha, dos nossos tutores aqui presentes, de outros que estão em casa, ver se vocês gostam, e se gostarem, façam a matrícula, né? Essa questão da inscrição no nosso ambiente ali, que é a ambientação que a gente chama, hoje ela não tem custo nenhum. Vocês vão ali, se cadastram e participam de alguma atividade que a gente promove, certo? E aí depois, se vocês gostarem, se vocês acreditarem nesse mercado, se vocês acreditarem no que a gente está falando aqui e nos próximos podcasts que vierem,
vocês façam parte desta cultura de venda de imóveis e de ascensão profissional, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa profissão. Contem comigo, contem com a nossa equipe, que são os melhores no ramo e no mercado imobiliário. Muito obrigado. Tá bom. Poxa, depois de um elogio desse para a equipe, né? Os colegas que estão aqui assistindo devem estar felizes também. A gente fica também super alegre, contente de saber que a gente tem conseguido entregar um pouco deste conhecimento, né? E a gente vê aqui também os alunos trazendo aqui os comentários, só comentários positivos. A gente também agradece a você pela gentileza aqui de deixar para nós, né, esses comentários que nos motivam cada vez mais, né, a continuar nos capacitando enquanto profissionais da área, enquanto docentes do curso, e também aqui para poder atender. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos ali, e tenho certeza que vocês falam também, que a gente quer encontrá-los no mercado imobiliário do futuro, né? Perfeito. Quer poder encontrar, fazer negócio, quem sabe com eles, quem sabe um dia encontrar um aluno, dizer, olha, fui aluno do Senac, não fui teu aluno, mas fui aluno do Senac, né? Fiz meu curso lá no Senac, enfim, isso para nós é uma satisfação profissional, né? E este momento aqui é um momento de vocês, pessoal. Eu sei que é o primeiro, a gente está aqui, tudo é novo para nós também, porque nós não somos comunicadores, nós somos professores, somos profissionais do mercado imobiliário, mas nós não temos expertise em comunicação. Então, esse é um momento construído para vocês, nós vamos construir ele aqui a 1000 mãos. Agora, né? Já temos. Já temos a 1000 mãos. Então, a gente estão elogiando porque a gente já tem. Já tem. Então, estamos no caminho certo. Né? E como eu disse, arriscamos tudo hoje trazendo essa figura aqui, que é o Easy. Então, Easy, muito obrigado pela disponibilidade, né? Foi bom para os alunos. Os alunos já te conhecem também ali, do início, da UC1 ali, quando a gente tem aquela fala com o nosso coordenador, mas ali é uma fala muito mais protocolar, explicando o currículo. Aqui para entender realmente que nós temos um coordenador inserido no mercado imobiliário, que já passou, quem sabe, por aquilo que você está passando aí no início, né? E agora, será que eu vou para uma imobiliária? Será que eu atuo sozinho? Né? E se eu não conseguir, se a imobiliária quebrar? Enfim, a gente tem aqui experiências e esse era o grande objetivo nosso, né, pessoal? Alguma coisa mais que vocês queiram dizer aí? Rafão, Vini? A única coisa que eu queria dizer é que se eles tiverem dúvidas, se matriculem não, mas façam a inscrição lá na ambientação, conversem com os tutores que estão na ambientação hoje, se precisar eu estou à disposição também, eu sempre coloco lá um e-mail para que eles entrem em contato conosco e conversem. Então, e a gente tem esse ambiente aqui altamente favorável aqui para conversar, para falar uma piadinha, para brincar um pouco. Descontração total e aprendizado, que é muito importante para eles, né? Porque a gente tem um valor agregado aí para a vida deles, que eu tenho certeza que vai manter a família deles, que vai dar muita dignidade, inclusive para aqueles profissionais que se acham, né, que não estão inseridos no mercado ou que tem uma dúvida, né? Eu tenho certeza que essa é uma profissão que vai angariar muitos frutos. Com dedicação, né? Com dedicação, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir ter sucesso e tenho certeza disso. Esquecemos de falar no início que nós estamos falando aqui, estamos, né, transmitindo para vocês da nossa escola, né? Nós estamos aqui hoje na escola do Senac EAD, né? Estamos aqui, se nós tirássemos aqui a televisãozinha, você ia ver aqui, né, um vidro adesivado, né, do pertencer EAD, que é esse sentimento que nós temos como funcionários e queremos que você tenha como aluno de realmente pertencer ao Senac EAD, ter esse sentimento de pertencimento é algo muito importante. Então, estamos aqui em Porto Alegre, na sede da nossa escola. Pessoal, antes de a gente finalizar, nós queremos, né? Hoje é o nosso primeiro podcast, né? Então a gente não tem aqui como. O segundo não ganha. Não, o segundo não, é para o primeiro, tanto que tem um selinho do primeiro episódio aqui, né? Então a gente quer presentear o nosso convidado, queremos que ele abra e mostre para você aí o mimo que ele está. Pessoal, aí, ó, então ganhei um mimo aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui com muito cuidado. Olha aqui, que beleza! É uma caneca do Imobcast, o podcast imobiliário, o seu podcast do curso do TTI Senac EAD. Pessoal, muito obrigado. Assim, ó, altamente gratificante estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Adorei o presente e contem comigo sempre que precisar, né? Vou estar aqui. Então, tá bom. Contem comigo mesmo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao pessoal de casa aí, os tutores que estão nos assistindo aí também. Valeu, pessoal. É isso aí. Marcelão.
Tu já não ganha, Marcelo. É isso aí, o orçamento esgotou, estourou, chefe, estourou, e hoje aqui era o nosso chefe, né? É isso, pessoal? É isso. Rafa? E lembrando também que o Gassa falou que futuramente, se a gente encontrar o aluno aí na profissão, né? É muito gratificante, pessoal. Vai encontrar aluno é muito legal. Mas não vai ser 3 e 3, é 4 e 2. A comissão mais para o professor, né? Vamos fazer o contrato lá, o contrato de honorário. E também acho que seria interessante pedir para o pessoal aí nos seguir nas redes sociais, quem quiser, né? Eu acho que é bacana, a gente podia escrever aqui cada um digita aí o. Vamos botar lá, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, quem quiser, gostou, joinha. Eu consigo escrever. Vamos botar aqui, ó. Bota o óculos. Imobiliário. Igual, pessoal, assim, ó, essa live ela vai ficar à disposição de vocês, tá? Ela vai ficar lá à disposição de vocês. E nós vamos fazer, claro, nós estamos aqui transmitindo direto, sem edição nenhuma. Nós vamos fazer aqui depois para deixar postado lá no nosso canal, ela editadinha, e nós vamos ter ali a chamada com o nome de cada um e com as nossas redes sociais para vocês, tá? Mas estou colocando aqui ó, a minha rede social para vocês. Vai botar ali, vai lá, Rafa, fala qual que é a tua, que eu já boto aqui também. Consultor imobiliário. Esponchiado consultor imobiliário. Olha, esponchiado consultor imobiliário. Foi. Botou aí, Vini? Não botou? Não tenho. Eu não tenho rede social de. O Vini é um cara ainda. Pré-histórico. É um corretor raiz. Tem o raiz, tem o Nutella, o Vini é um corretor raiz. O Vini é aquele corretor que ele não fica na imobiliária, ele caminha, ele vai fazer aquela caminhada. Ele busca agenciamento. Meu chefe tá ouvindo aí. Amanhã ele vai puxar minha orelha. Nós temos lá na UC3, né? Como que você quer fazer o seu cadastro, se é virtual ou se é o cadastro físico. O Vini só usa cadastro físico, pessoal. Tudo é na folhinha anotado. Então, mas também vale, né? Tanto que a gente ensina que é uma das formas. Certo, pessoal? Muito obrigado. Estamos encerrando a nossa transmissão aqui. Fica o convite para vocês. Chame o pessoal, divulgue o nosso link aqui, o nosso para se inscreverem no nosso canal, realmente, né? Dia 14 de dezembro, às 19 horas, Marcelo Bandeira. Vocês não podem perder, vai ser muito especial. Um cara top também, assim como o Easy, para conversar conosco. Perfeito? Tchau para vocês, boa noite, bom restante de semana e até o dia 14 de dezembro.